Graça e paz, irmãos, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Ao nosso Deus seja toda a glória. Bendito seja o nome do Senhor. Oramos a Deus, oremos ao Senhor. Pai querido e amado, em nome de Jesus, nos colocamos, Senhor, diante da Tua presença, em espírito e verdade. Em primeiro lugar, Senhor, para Te louvar, glorificar e exaltar. E agradecer ao Senhor toda a Tua bondade, ó Pai. Toda a Tua fidelidade. Todo bem, todo cuidado para conosco, Senhor. Graças Te damos de coração por Tua fidelidade, por Tuas misericórdias, por tudo que o Senhor nos tem feito e dado. Em Jesus Cristo, nosso Senhor. Pedimos a Ti, Pai, nesta hora, a Tua direção e a Tua bênção neste momento de unidade, de fé, de contrição, de temor, de reverência e de oração de todo o coração, Pai, que fazemos a Ti. Oramos a Ti agradecidos em nome de Jesus. Amém. Queridos, louvado seja Deus, como diz a Bíblia, que a graça e a paz de Deus nosso Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês, tá? Agora e sempre. Mais uma vez, em nome de Jesus Cristo, estamos diante da presença do nosso Deus, tá? Ainda bem que podemos estar unidos aqui através deste canal, né? Ainda bem. Há muitos lugares por aí que isso é até proibido, né? É ilegal, é crime, tá? Mas pelas misericórdias, Deus nos tem dado graça e liberdade para podermos cultuar e exercer a nossa fé, tá? Sabemos que é um momento crítico, um momento em que devemos evitar as aglomerações, né? É aconselhado a não aglomeração, há decretos, e nós, como servos de Cristo, como nos diz a Bíblia, obedecemos às autoridades, né? A Bíblia diz que nós devemos ser submissos às autoridades. Nós, como servos de Deus, precisamos ser submissos às autoridades, tá? Então, aqui estamos em nome de Cristo, né? Com o coração sentido por não poder de fato estarmos juntos como nós devemos, como nós queremos, como nós até precisamos e desejamos muito no nosso coração de estarmos juntos ali na igreja, poder desfrutar da companhia dos irmãos, da presença do Senhor e da companhia dos irmãos. Isso é a parte mais maravilhosa da igreja, né? É a unidade do corpo de Cristo, é a unidade das pessoas, é o amor dos irmãos, é a amizade dos irmãos, é poder olhar no olho do irmão, é poder ver o irmão, é poder falar com o irmão. Essa é a parte melhor. A igreja de Cristo é corpo, é unidade, né? Unidade de muitos membros. Então, o mais maravilhoso do culto, além, claro, acima de todas as coisas, é a presença do Senhor, mas é a comunhão dos irmãos. Sem os irmãos e sem o Senhor não há culto, tá? Então, vejam só, isso faz falta, tá? Isso faz falta e a gente sente essa falta, mas a gente vai orando a Deus aí, nesse tempo difícil, nesse tempo de prova, né? Um tempo de prova, e a Bíblia diz que bem-aventurado é o homem que sofre com paciência e aprovação, né? Porque quando ele for aprovado, receberá a coroa da vida, a qual Deus, nosso Pai, preparou para aqueles que o amam. Então a gente está passando por um tempo difícil, mas o nosso Deus está acima de todas as coisas. A Escritura diz, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, o próprio Senhor nos falou essas palavras, tá? Eu quero compartilhar com vocês aqui algo tremendo da palavra de Deus, né? A gente vê que nesse tempo muitas pessoas esfriam na fé, tá? Impedidos de congregar, esfriam completamente na fé, e outros não, tá? Outros mantêm-se firmes ali, cheios da presença de Deus, cheios do poder do Espírito Santo, com a ação do Espírito Santo na vida deles, né? Mas já outros já desanimam e enfraquecem, vão e definham verdadeiramente na fé. E por que isso acontece? Tá? Eu gostaria de compartilhar um pouco com vocês o que diz a Bíblia Sagrada na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 9, tá? A partir do versículo 6, tá bom? Vamos ler do 9 ao 6, perdão, do 9, versículo 6 ao versículo 18, né?
o apóstolo Paulo falando um pouco sobre Israel, tá certo? Sobre os desígnios de Deus, não só sobre Israel, mas sobre os desígnios de Deus, né? Há coisas que só Deus sabe, né? Não, há coisas que o homem não sabe e o homem não vai saber, e ele não compreende e talvez jamais ele venha a compreender, estando vestido desta carne mortal, limitada, imperfeita, certa corrompida. Certamente há coisas que ele não vai entender, que só Deus entende. Quando chegarmos no nível da comunhão espiritual diretamente com Deus, certamente tudo nos será esclarecido e entenderemos, tá? Então Paulo fala aqui sobre soberania de Deus, sobre os desígnios de Deus, sobre uma série de coisas aqui. Eu gostaria de ler do versículo 6 ao versículo 18, que fala muito sobre Deus é Deus, tá? E Ele é o Senhor sobre todas as coisas. Enfim, queria compartilhar e quero compartilhar com vocês, tá? Romanos capítulo 9, versículos do 6 ao 18, que diz assim: e não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. Nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos. Mas em Isaque será chamada a tua descendência, isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa. Porque a palavra da promessa é essa: por este tempo virei e Sara terá um filho. E não somente ela, mas também Rebeca, ao conceber de um só, Isaque, nosso pai. E ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dito a ela: o mais velho será servo do mais moço, como está escrito: amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Que diremos, pois, a injustiça da parte de Deus? De modo nenhum, pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem eu me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó: para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo, tem ele misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz. Se a gente continuar lendo tudo isso, a gente vai ver Paulo falar infinitamente mais, muito mais, sobre a questão da soberania de Deus, da autoridade de Deus, do poder de Deus, dos desígnios de Deus. Ainda que o homem não compreenda, às vezes o homem fica, sei lá, com um monte de coisa na cabeça. Meu amigo, você tem que crer, você não precisa entender muita coisa não. É bom que entenda, mas aquilo que você não entende, fique na paz, creia, apenas conheça e creia, tá? Tem gente que começa a esmiuçar demais essas coisas, se enrola todo e cai na fé. Pronto. O importante é você conhecer a palavra e crer na palavra, saber que ela é a verdade e é isso que ela diz. E ela diz o que ela diz e ponto final. Então Paulo ele diz: poxa, não pensemos que Deus haja falhado. Nem todos os que são de Israel são de fato israelitas, né? Nem todos os que são de Israel são de fato israelitas. Nem todos os que são descendentes de Abraão são seus filhos. Paulo está dizendo aqui que os filhos que Abraão prometeu, ou melhor, que Deus prometeu a Abraão, prometeu, claro que Deus prometeu filhos segundo a sua carne, que fosse gerada dele, fosse gerado dele, né? Abraão gerou a Isaque, Isaque gerou a Jacó e a Esaú também, tá certo? Então, Deus ele cumpre essa promessa, ele diz a Sara que ele viria daqui a um tempo, daqui a um ano, e Sara teria um filho, e ela teve o filho, e teve a Isaque, e depois Isaque com Rebeca teve a Jacó e Esaú, e Deus mostra, né, na gravidez de Rebeca que Deus tem os seus eleitos, Deus tem os seus escolhidos. Como diz, as crianças não haviam nascido ainda, e Deus já dizia: o mais velho vai servir ao mais novo. E eu amei a Jacó e me aborreci de Esaú. Eles não tinham feito nem o bem nem o mal, né? Aí Paulo diz: a injustiça da parte de Deus? De modo nenhum, porque ele diz: eu tenho misericórdia de quem eu quiser e eu tenho compaixão de quem eu quiser. Toda a raça humana está debaixo de pecado.
Paulo mais adiante diz, porque todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Pronto, acabou. O destino da raça humana era a condenação eterna. Para começar, quando Adão pecou e Eva pecou, né, o destino da raça humana foi selado. Destruição, condenação e morte eterna. Mas Deus, ele não tinha criado a raça humana para isso. Então ele elege os seus eleitos, Deus ele usa de misericórdia. Paulo diz, não depende de quem quer nem de quem corre. Não depende do esforço humano, mas depende de Deus usar a sua misericórdia. A salvação de Deus, ela acontece na vida do homem quando Deus usa a sua misericórdia para salvar o homem. Se Deus não usar a sua misericórdia, pode ser grego, pode ser judeu, pode ser armênio, pode ser chinês, pode ser o que for. As pessoas que alcançarão misericórdia, ou melhor, que serão alcançadas pela misericórdia de Deus, essas serão salvas. Mais adiante o apóstolo Paulo aqui nesse mesmo trecho diz, por isso Abraão diz, Senhor, quem creu na nossa pregação? Tá? Vejamos que a gente prega a palavra de Deus, a gente prega, às vezes nem as pessoas que estão dentro da igreja estão crendo. Às vezes nem as pessoas que estão dentro da igreja são crentes em Cristo Jesus. Né? Às vezes nem elas têm o Espírito Santo. Quanto mais aqueles que estão do lado de fora. Porque nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu, disse o Senhor Jesus. Então veja que a salvação é por chamado de Deus, é por decreto de Deus e é uma ação do Espírito de Deus em nós. É por isso que nós somos salvos, porque o Espírito de Deus, ele age em nós. Não é por nenhuma virtude nossa, não é por nenhuma obra nossa, mas é pelo propósito de eleição de Deus que tem que se cumprir. Não é por obras, mas é por chamamento. A salvação é pelo chamamento. Alguém é eleito de Deus, Deus vai chamar. O apóstolo Paulo aqui, nessa mesma epístola aos Romanos, ele diz, porque aos que dantes conheceu, a estes também o chamou. Né? E aquele que chamou, a estes também justificou, e a estes que justificou, a estes também glorificou. Né? Então nós somos o quê? Predestinados. Nós somos predestinados. Todo salvo, ele é um predestinado à salvação. Tá? A palavra de Deus ela é pregada, então eu posso viver do jeito que eu quiser, eu vou ser salvo? Não. Se você viver do jeito que você quiser, você vai plantar, você vai colher o que você está plantando. É diferente. Tá? Eu posso me livrar da salvação da condenação? Não sei. A Bíblia me traz alertas. A Bíblia me diz que nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Só que a própria Bíblia diz que nós, os salvos, recebemos o espírito de adoção de filhos. Tá? Então, quando nós temos o espírito de adoção de filhos, nós nos voltaremos para Deus, não para o mundo. Tá certo? Nós nos voltaremos para Deus. Nós amaremos a Deus. Nós iremos desejar a Deus, como Davi diz, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Como o servo brama pelas correntes das águas, assim a minha alma anseia, suspira por ti, ó Deus. Né? Quando entrarei e me verei ante a face de Deus. Ou seja, o operar do Senhor na nossa vida, o trabalhar de Deus na nossa vida, ele faz com que nós nos cheguemos a Ele. Quando temos o Espírito do Senhor em nós, não há cogitações. Vou sair da igreja, vou deixar os caminhos do Senhor. Não existe isso na vida de quem tem o Espírito Santo. Quem tem o Espírito... Você já imaginou Jesus Cristo dizer assim, olha Deus, Pai, eu não quero mais saber do Senhor, não. Existe? Tem como isso acontecer? Não há como acontecer. Da mesma forma, se Deus pega o mesmo Espírito que Ele encheu Jesus e nos encheu, como é que nós iremos dizer assim, Deus, eu não quero mais servir o Senhor, não. Já chega, já deu, eu vou viver minha vida e eu não quero mais viver da forma que o Senhor quer. Não existe isso. Não existe. Tá? Então, a Escritura diz que Deus ele tem misericórdia de quem Ele quer, de quem Ele quer, Ele se compadece. E a quem Ele quiser, Ele também endurece. Porque tudo é dele. Aí você pode dizer, poxa, e aí, como é que eu sei se Deus Ele é comigo, se eu sou um eleito de Deus, se eu sou predestinado a ser salvo? Como é que eu vou saber? Meu amigo, há como você saber. Por quê?
Primeiro, se você for inimigo do pecado, tá? Não há ninguém que seja salvo que seja amiguinho do pecado, tá certo? Não há quem tenha o Espírito Santo que seja amigo do pecado. Se você é inimigo do pecado, como diz a Bíblia, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Se você aborrece o pecado, se você detesta o pecado, se você abomina o pecado, tá? Se você é ligado ao Senhor, ou congregando, ou em período de pandemia sem congregar, e você continua ligado no Senhor, se a tua mente está ligada a Cristo, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, se o teu objetivo é servir a Deus, se o que você quer é viver para Deus, é obedecer a Deus, é agradar a Deus, se você deseja se encontrar com o Senhor, se você quer estar com Ele, se o desejo da tua alma é se encontrar com Ele permanecer para sempre, meu amado, há dúvidas de que você está na condição de salvo? Não há quem seja salvo e não tenha comunhão com Deus. Não há quem seja salvo e queira distância do Senhor. Não há quem seja salvo e não deseje cultuar, adorar, servir a Deus, estar em comunhão e em culto na presença de Deus. Se alguém é salvo, ele quer estar com o Senhor. A própria Bíblia diz, aquele que se une ao Senhor é um mesmo espírito com Ele. Tá certo? Então vejam bem, a Bíblia fala, há uma passagem aqui no livro ou melhor, vamos falar onde está escrito lá em Hebreus. Perdão, no livro dos Salmos. Tá? Deixa eu abrir aqui uma passagenzinha aqui no livro dos Salmos. Tá? Salmo 58. O título do Salmo é A Sorte dos Ímpios. Tá? A Sorte dos Ímpios. Versículo 3 diz assim, a respeito dos ímpios: desviam-se os ímpios desde a sua concepção, desde o ventre, desde que são gerados no ventre materno, eles já se desviam, tá? Nascem e já se desencaminham proferindo mentiras. Tem peçonha, ou seja, veneno semelhante a veneno de serpente. Está falando da capacidade de maldade, de cometer o mal. São como a víbora surda que tapa os ouvidos para não ouvir a voz dos encantadores, do mais fascinante em encantamentos. Ou seja, o ímpio é aquele que ele é corrompido desde que ele é gerado. Ele já é gerado para a perdição. Ele nasce e o caminho dele já vai ser o caminho da mentira. Ele não vai ser amigo da verdade. Ele não vai se dar bem com a verdade não é para ele e ele não é para a verdade. Ele não quer saber de Deus, ele não quer Deus, ele quer distância de Deus. Ele fica bem sem Deus. Esse é o ímpio. É aquele que fica bem sem Deus. É aquele que não precisa de Deus. Ele vive bem sem Deus. Ele não tem problemas em desobedecer a Deus. Ele não tem problemas em fazer o mal. Pelo contrário, isso lhe é a razão da vida e a satisfação e o prazer da vida. Tá? É diferente do justo. Como disse Davi no Salmo 42. Como a corça brama, anseia pelas correntes das águas, assim a minha alma suspira por ti, ó Deus. Né? A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei, me verei ante a face de Deus. Né? E diz mais: porque estás abatido, ó minha alma, e porque te perturbas dentro de mim, espera em Deus, pois ainda o louvarei, Ele, o meu auxílio e o meu Deus. Não é uma versão bíblica que diz: espera em Deus, pois ainda o louvarei, Ele, a salvação da minha face e o meu Deus. Ou seja, que diferença absurda entre aquele que tapa os ouvidos para não ouvir a verdade, entre aquele que tapa os ouvidos para não ouvir a voz de Deus, e aquele que tem sede de Deus. É disso que a Bíblia está falando, é disso que Paulo fala aqui em Romanos capítulo 9. Tá? Em Romanos capítulo 9. Então o que acontece? Há aquelas pessoas que vivem muito bem sem Deus, que vivem muito bem sem congregar,
que vivem muito bem sem obedecer, que vivem muito bem sem cultuar a Deus, que vivem muito bem sem ler a Bíblia, que vivem muito bem sem orar e que vivem muito bem com o pecado. E às vezes até estão dentro das igrejas. Mas há aqueles que não suportam transgredir diante do Senhor, que ficam muito mal quando falham perante o Senhor. Existem aqueles que querem adorar, que querem servir, que querem buscar e que buscam a Deus de dia e de noite, em espírito e verdade. Existem aqueles cuja cabeça está ligada no Senhor. Existem aqueles que o coração é do Senhor. Existem aqueles que se entregaram ao Senhor e se entregam ao Senhor diariamente. Existem aqueles que são do Senhor, estão selados com o Espírito Santo da promessa. Existem aqueles que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação e creram. Creram e foram selados com o Espírito Santo da promessa. Existem aqueles que creram em Jesus e que creem em Jesus como diz a Escritura. A Bíblia diz, você crê que há um só Deus? Faz muito bem. Os demônios creem também e estremecem. Os demônios também creem em Deus a ponto de tremer, mas eles não creem em Deus como Jesus se refere, como se deve crer em Deus, como diz a Escritura. Os demônios creem em Deus a ponto de tremerem, mas eles não temem a Deus porque eles não creem como diz a Escritura. Então, quando nós cremos, como diz a Escritura, Jesus disse, de dentro do seu interior fluirão rios de água viva. Tá? Jesus diz, aquele que beber da fonte que eu der, da água que eu der, do seu interior vai se formar uma fonte de águas que saltam para a vida eterna. Então, é disso que nós estamos falando. Daqueles que não querem a Deus e dos que querem a Deus. Daqueles que podem viver muito bem sem Deus e dos que não vivem bem sem Deus e não vivem sem Deus e não conseguem viver sem Deus e não podem viver sem Deus. Aqueles que sem Deus eles não vivem. Existem aqueles que vivem sem Deus e existem aqueles que sem Deus eles não vivem. É disso, essa a diferença. É aquele que foi alcançado pela misericórdia e aquele que o Senhor mesmo endureceu. Por quê? Desígnio de Deus. Quem somos nós para dizer, Senhor, vem cá, o que você está fazendo? Você está errado, não é assim não. Quem somos nós? Paulo diz, né? Você acha que o barro tem direito de dizer para o oleiro, vem cá, o que você está fazendo? Você não sabe o que você está fazendo. Paulo diz que o oleiro tem direito de, do mesmo barro, fazer dois tipos de vaso, um para honra e um para desonra. São desígnios de Deus. Inaceitável inaceitáveis para os incrédulos, mas para nós os crentes, é o poder de Deus para a nossa salvação. Então, amados, Deus ele é soberano, Deus ele é Senhor, Deus ele é Rei, Deus ele é Senhor. Às vezes eu me pego pensando assim, poxa, o homem não compreende os efeitos devastadores de uma injustiça praticada. Né? Eva pecou, Adão pecou, mas Deus não se refere ao pecado de Eva, se refere ao pecado de Adão, tanto que Deus envia Jesus como o último Adão, né? O primeiro Adão e o último Adão, o primeiro homem, o primeiro varão e o último varão. Tá? Irmãos, o efeito é devastador, os efeitos foram devastadores. Nós vivemos uma humanidade perdida e que caminha para a perdição. E que todo o mal que você vê na face da terra aconteceu por causa de uma atitude de injustiça, por causa de um pecado. Aí comece a pensar aí na tua cabeça. Será que esse Deus é santo? Você entende a Deus? Você começa a compreender como é que Deus pensa, qual a visão de Deus do pecado? Como é que Deus é? Para que uma falha que aos olhos humanos aparentemente é nada. Você não pode comer disso aqui não. A pessoa vai lá e come. Nós que temos filhos, né? Ainda mais criancinha, você diz, olha, não pegue nisso. É mesmo que dizer pegue, né? Ele vai lá e pega. A gente vê, poxa, parece que não é nada, mas é um ato de desobediência. Só que um ato de desobediência, aquele que é o autor da vida, aquele que é a própria vida, aquele que criou o universo, aquele que rege o universo pelo seu poder, aquele que controla o universo pelo seu poder, aquele que controla o céu dos céus e toda a eternidade. Nós não temos uma noção exata de fato de como ele é, de quem ele é, de fato e de verdade. Nós temos uma ideia.
tá? A este ser criador, uma atitude de justiça, veja o resultado que deu. Você vê pessoas que nascem e dizem assim, eu não creio em Deus, e não têm o menor respeito, e não têm a menor reverência, e não querem saber de Deus, pessoas que já foram destinadas a isso, por causa de um pecado de injustiça. Não vamos nem listar aqui as injustiças, os pecados, as maldades, as abominações. Não é o fato. Mas veja o que um pecado, um ato de desobediência, não coma. O homem foi lá e comeu. Parece nada, né? Mas olha o resultado. Então, será que esse Deus é santo? Dá para você conhecer um pouco mais a respeito desse Deus? Não é porque ele queria matar ninguém, não. É porque ele é o que ele é. E ele rege o universo. E ele é isso aí, irmãos. Ele é isso aí. Cabe a nós o quê? Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Tá? Conhecer e prosseguir cada vez mais em conhecer a Deus. Então, a própria palavra lá em Hebreus, ela nos diz que no dia que nós ouvirmos a palavra do Senhor, no dia que nós ouvirmos a voz do Espírito Santo, nós não devemos endurecer os nossos corações como no dia da provocação, tá? Como no dia que os israelitas fizeram isso diante de Deus, né? Nós não devemos endurecer os nossos corações como no dia da provocação. Então vejamos, ele nos chamou, tá? Ele nos elegeu, ele nos separou, ele nos predestinou, ele nos chamou, nos justificou e nos glorificou. E aqui estamos, crentes em Cristo Jesus. E a nossa oração é essa, que Deus abençoe a igreja, que Deus abençoe o corpo de Cristo, que Deus fortaleça o corpo de Cristo, que Deus livre a igreja do mal, que Deus fortaleça, guarde, proteja, abençoe a igreja do Senhor e lhe faça próspera e abundante em toda a obra de Deus. Que Deus levante servos, homens e mulheres, adultos, jovens e até crianças, para orarem a Deus, para intercederem junto a Deus, a fim de que este mal passe e nós sejamos livres deste mal, a fim de que nós possamos voltar a cultuar ao Senhor normalmente e a fim de que nós possamos viver diante de Deus normalmente e viver normalmente como vivíamos antes, né? Eu tenho visto aí algumas campanhas, vamos jejuar pelo Brasil, vamos orar pelo Brasil, amados. Não somos melhores do que ninguém, mas lá na igreja a gente já vem orando por esse Brasil há muitos anos. Há muitos anos. A gente vem orando, intercedendo e clamando ao Senhor. Para mim é novidade alguém ficar dizendo assim, vamos orar pelo Brasil. Eu digo, meu irmão, você não orava não, é? Você não orava pelo Brasil, você não orava pelo teu país, você não orava pelos governantes, você não orava pela paz da tua cidade, então você está em desobediência. Porque a Bíblia diz, orai pela paz da cidade, para que na paz da cidade você tenha paz. A Bíblia diz, ore, interceda, faça intercessões, orações, imprecações sobre todos os homens e sobre os que estão investidos de autoridade, para que a nossa vida seja quieta e sossegada, porque isso é bom e agradável a Deus e aos homens. Né? A Bíblia diz para nós orarmos pelos homens, pelos que estão investidos de autoridade, para que a nossa vida seja quieta. A Bíblia diz que nós devemos orar pela paz da cidade, para que na paz da cidade a gente tenha paz. Né? E aí você vê nesse momento, vamos orar pelo Brasil. Meu irmão, e você não estava orando pelo Brasil, não? Você estava fazendo o quê? Só cuidando da sua vida? Só pensando em si? Veja a diferença entre crentes e crentes, entre filhos e filhos de Deus. Uns estão voltados a esta vida, outros estão voltados a Deus. Não estamos falando aqui de melhores e nem piores, estamos falando de quem vive com um determinado propósito. Então é onde eu quero chegar. Deus ele usa de misericórdia a quem Ele quer usar. Deus endurece o coração de quem Ele quer. Mas é onde eu digo, às vezes você diz, a salvação não depende de quem quer, não depende nem de... alguém pode se esforçar para ser salvo e vai ser salvo. A Bíblia diz que não depende de quem quer e nem de quem se esforça, mas de Deus usar de misericórdia. Até porque a nossa perseverança, a nossa comunhão com Deus, a nossa fé em Deus, a nossa ligação com Deus, o nosso serviço a Deus, o nosso amor a Deus e o nosso compromisso com Deus vem da ação do próprio Espírito de Deus em nós. Não é por obras nossas, mas é pelo chamamento de quem nos chamou. Deus ele chama e Deus ele opera a salvação na vida do homem. Alguém diz, mas como é que eu posso saber se eu sou
salvo. Meu irmão, digo e repito, você é amigo do pecado? Se você é amigo do pecado, amigo, você ainda não é salvo, a misericórdia ainda não te alcançou. Tá? Mas se a misericórdia de Deus alcançou você, você vai detestar, abominar, aborrecer, odiar o pecado. Tá? Outra coisa, se o Senhor já te abençoou e agraciou com salvação, não há como mais viver sem o Senhor. Eu não sei como há pessoas que ainda estando às vezes dentro de igreja, pensam em sair da igreja. Tá? Eu não consigo compreender isso. Como eu posso me sair, me afastar do corpo do meu Senhor Jesus? A Bíblia diz que a igreja é o corpo de Cristo na terra. Jesus é o cabeça desse corpo. Como é que eu vou me afastar do corpo do Senhor Jesus, do corpo do Salvador, do meu Salvador? Não há como cogitar uma coisa dessas. Tá? Outra coisa, se você ama a Deus, se você quer Deus, se você obedece a Deus, se você vive para isso, se a maior alegria, a maior satisfação da tua vida é obedecer ao Senhor, amigo, você é um salvo de Deus. Você é salvo. O Senhor já te abençoou, o Senhor já te elegeu, o Senhor já te separou, ou melhor, o Senhor já te chamou, porque eleito você já era desde a fundação do mundo. O Senhor já te deu espírito de adoção de filhos. O Senhor já te selou com o espírito da promessa. O Espírito de Deus age em você. Se você vai para Jesus, se você ora a Deus diariamente, se você lê Bíblia diariamente, se você se alimenta da palavra diariamente, se você está em comunhão com o Senhor em todo o tempo, se você abomina o pecado, aborrece o pecado e ama a justiça, meu irmão, você é um salvo, você é um eleito, você é um selado, você é um ungido do Senhor. Né? Por isso ele diz lá, o ímpio ele é corrompido desde que ele é fecundado. Ele nasce e ele já entra no caminho da mentira. Ele tem veneno igual a cobra. Ele tapa os ouvidos para não ouvir os encantadores, né? O mais perito em encantamentos. Né? Ele tapa os ouvidos para não ouvir a verdade. Ele tapa os ouvidos para não ouvir a Deus, porque ele não quer ouvir a Deus. O negócio dele não é Deus. Ele está muito, muito, muito bem sem Deus. Diferente do santo, diferente do justo, diferente do salvo, diferente do eleito, quando é alcançado pela misericórdia. Quando ele é alcançado pela misericórdia, ele passa a não ter mais a condição nele mesmo de viver sem Deus. Isso é o que acontece. Um eleito de Deus ele pode viver um caminho errado de pecado, de morte, de abominações e tal, até o dia em que a graça de Deus se manifestar na vida dele. Quando a graça e a misericórdia se manifestar na vida dele, o que é que vai acontecer? Ele muda, ele nasce de novo, ele se torna nova criatura, ele passa a ser um crente em Cristo, ele passa a ser um servo de Deus, ele passa a servir ao Senhor, ele entrega a vida dele ao Senhor. Custe o que custar, ele vai servir a Deus e ele vai até morrer se for preciso, pelo nome e pela fé do Senhor. Pronto, é um novo homem, é uma nova criatura, nasceu de novo, importa nascer de novo. Então, Deus, ele usa de misericórdia, meus irmãos, com quem ele quer. E ele também endurece a quem ele quer. Tudo ele faz com um propósito. Isso na cabeça de muita gente é inconcebível, só que eu, pastor Francisco, não posso fazer nada. Tá? Nem eu, nem você, nem ninguém. Porque Deus tem os seus desígnios. O próprio rei Salomão ele disse que Deus criou todas as coisas para o seu devido fim, até o homem mau, para o dia da perdição. Então, quem somos nós? Para dizer o Senhor está certo, o Senhor está errado. A palavra de Deus é pregada. Né? Quem quer dar ouvidos à palavra de Deus? Quem quer ir para a igreja? Quase ninguém, meus amados. Se você comparar a quantidade de pessoas que estão dentro das igrejas e a quantidade de pessoas que não estão nas igrejas e que estão muito bem do jeito que estão vivendo sem Deus, é uma coisa absurda. É como Isaías diz, Senhor, quem creu na nossa pregação? Né? Quem creu na nossa pregação? Então, Deus, como diz Paulo, ele salva os crentes pela loucura da pregação. Porque se a gente for pensar bem, é uma loucura, né? Você chegar lá e contar uma história para alguém, ó, Deus enviou seu filho para nos salvar. E ele diz, arrependei-vos e crede no Evangelho. Pronto. A pessoa simplesmente crê, e isso não vem dela, é dom de Deus. A pessoa crê e é selada com o Espírito Santo. Ou seja, Deus
salva o crente pela loucura da pregação. Se você olhar bem, é uma loucura. A pessoa vem de lá, te conta uma história, e a pessoa que ouve essa história acredita, e Deus opera a salvação. Não é uma loucura? Então, amados, é a misericórdia de Deus sobre quem Ele quer usar de misericórdia. É Deus endurecendo a quem Ele quer com os seus propósitos. Até Faraó, quando ele endureceu o coração de Faraó, foi com um propósito. Quando ele endurece alguém, é com propósito também. Quando ele usa de misericórdia, também é com propósito. Né? Mas se você é uma pessoa que aborrece o mal, e que se apega ao bem, e que ama a Deus, e que não vive sem Deus, e que ama servir a Deus, e que crê em Jesus, e que se alimenta da Escritura, e que vive em oração, tua mente é ligada a Cristo para a obediência de Cristo, meu amado, você pode glorificar o Senhor, porque as misericórdias já te alcançaram. E então, tome posse dessa bênção sem limite, né? E por isso que nós somos odiados de todos, né? Porque nós não somos desse mundo, como o nosso Senhor não é desse mundo. Então, meus irmãos, é maravilhoso a gente saber que mesmo num tempo difícil, num tempo de prova, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, né? Nem morte, nem vida, nem presente, nem futuro, nem principado, nem potestade, nem nada, nem fome, nem espada, nem peste, nem nudez, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então a gente permanece com Ele, haja o que houver, aconteça o que acontecer, nossa fé permanece, nossa comunhão com Ele permanece, nossa vida com Ele permanece, nossa salvação permanece. Tá bom? Que Deus abençoe poderosamente a cada um de vocês, que vocês se alimentem diariamente da palavra de Deus, leiam a palavra de Deus, meditem a palavra de Deus e orem a palavra de Deus. Se encham da palavra de Deus, estejam com as suas mentes ligadas no Senhor em todo tempo, tenha o temor do Senhor no teu coração, ore a Jesus, seja sincero com Deus, fale com Deus, vigie e lute contra si mesmo, que é o que o crente tem que fazer, lutar contra a sua própria natureza. Essa é a cruz que todos nós devemos levar, né? É dura, é pesada, é ruim, é difícil, mas é preciso levar, que é lutar contra as nossas imperfeições, porque todos somos imperfeitos. Então, enquanto estivermos vestidos nesse corpo, estaremos vestidos de imperfeição, mas no nosso espírito nós já alcançamos a perfeição em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Por isso Jesus diz, o espírito está pronto, mas a carne para nada aproveita, né? A carne é fraca, o espírito é o que vivifica, mas a carne é fraca. Então, a carne é fraca não pode servir de desculpa. A carne é fraca significa, olha, cuidado, isso é um alerta, né? Tem gente que fica botando desculpa, eu fiz o que fiz por causa da carne. E aí se deixa levar pela carne. Não se deixe levar pela sua natureza, porque senão você vai estar caminhando para a morte, como Paulo fala lá em Romanos 6, tá bom? Então, que Deus te abençoe, que o Senhor te fortaleça, te dê graça, te dê entendimento, te dê sabedoria, te dê força, te dê alegria, te dê ânimo, te dê perseverança, né? Te dê tudo o que você precisa para você viver bem e contente com Cristo, tá? Contente com Cristo, viver com contentamento, né? Aprenda a ver a bondade de Deus, apesar de todas as coisas, você vai ver a bondade de Deus para com você e fortalecer-vos no Senhor e na força do seu poder. A nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas é contra as forças espirituais do mal, né? Nas regiões celestiais. Então, que Deus abençoe, meus amados, a vocês todos, em nome de Jesus. Que a graça seja multiplicada na vida de cada um de vocês. Vamos orar ao Senhor nesse momento? Oremos a Deus. Pai querido e amado, em nome de Jesus, oramos a Ti, Senhor. Nos colocamos diante da Tua presença em agradecimento por esse momento, por Tua palavra, pela Tua presença, pela ação do Teu Espírito. E de coração agradecemos a Ti a salvação que o Senhor opera em nós, porque é o Senhor quem opera em nós a salvação. Por isso somos salvos, inteiramente dependentes de Ti. De coração, Deus Pai, nós Te louvamos em nome de Jesus. Amém. Queridos, que a graça de nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão, e a força, e a alegria do Espírito Santo, seja com todos vocês agora e sempre.
Tenham uma excelente semana. Que o Senhor livre a todos vocês do mal. Que Deus abençoe a nossa terra. Que Deus abençoe o povo dele na nossa terra. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe em nome de Jesus. Graça e paz a todos. Tenham uma excelente semana em Jesus Cristo. Amém.